Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Correia Santos, eu sou terapeuta multidimensional, eu sou psicanalista, eu sou psicopedagogo e musicoterapeuta, especialista em inclusão da pessoa com deficiência, especialista em autismo. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre uma abordagem que eu tenho desenhado para a minha atuação profissional. Eu quero conversar com você sobre psicoinclusão. E o que seria psicoinclusão? Eu chamo de psicoinclusão todos os cuidados de ordem psíquica que se deve ter com questões ligadas à pessoa com deficiência, ao universo da pessoa com deficiência. Psicoterapia para a pessoa com deficiência, ações psicopedagógicas, saúde mental para o cerco, questões de saúde mental que envolvam o cerco da pessoa com deficiência, família, cuidadores, professores, psicoeducação, né? Ações de psicoeducação ligadas ao universo da pessoa com deficiência. Isso tudo me parece muito importante de ser entendido e discutido, e para mim foi um norte que acabou cerceando, cerceando não é a palavra, acabou moldando a minha atividade, e penso eu, é algo que a gente acaba deixando fragmentado. Eu vejo na inclusão, eu vejo na atuação ligada à pessoa com deficiência, as coisas por demais fragmentadas, por demais setorizadas. E eu fui aprendendo na minha carreira que não pode ser assim. Né? Só para vocês entenderem como eu cheguei até aqui. A primeira formação que eu tive na área da inclusão foi justamente uma pós-graduação, uma especialização em educação na perspectiva da inclusão. Né? Foi uma vivência importante para mim, porque me fez entender isso que é básico, a diferença entre a educação especial e a educação inclusiva. Logo depois, eu fui fazer psicopedagogia, e aí me torno, galgo a primeira formação terapêutica, né? Psicoterapêutica na área da mediação, que envolva questões pedagógicas, no meu caso, notadamente, questões pedagógicas ligadas à pessoa com deficiência. Só que eu fui vendo que não bastava. Para mim não bastava, porque eu estava, ocupando a minha carreira com um manancial que me permitia intervir nas questões pedagógicas de pessoas com deficiência, nas questões de pedagogia e psique, né, o psique, mas o universo da pessoa com deficiência traz uma série de outras questões. Como cuidar desse pai, dessa mãe, psiquicamente cansado, psiquicamente exaurido, psiquicamente muito demandado com relação a tudo que envolva o seu filho ou a sua filha. Eu fui vendo que eu precisava na relação com os meus pacientes, primeiro na relação psicopedagógica, eu precisava de um suporte para mim, para que eu pudesse atuar também junto à psique desses pais. E também junto ao cansaço psíquico dos professores, porque como psicopedagogo eu estava habilitado a intervir nas questões de aprendizagem, mas ainda não estava habilitado a intervir nas questões de ordem emocional. Então eu fui fazer uma segunda formação, pensando ainda, né, não pensando já em mergulhar na atuação, na intervenção psíquica, mas antes, numa atuação sensorial, eu fui fazer musicoterapia. Sou músico, como vocês sempre podem ver nos meus vídeos, e vocês que já me acompanham sabem dessa minha formação, mas agora eu estou explicando ela sob esse viés da psicoinclusão. Então fui fazer musicoterapia, fui me formar musicoterapeuta, porque eu sentia a necessidade de dar um passo a mais. Ainda não na intervenção psíquica, mas já na intervenção sensorial, né, no uso da música já como um suporte para acessar questões sensoriais, que também já pudessem auxiliar pai, professor e pessoa com deficiência. Não me bastou. E aí eu chego na psicanálise, né? Fui me formar psicanalista. Na verdade, a gente se forma psicanalista para o resto da vida. Né? A formação em psicanálise, ao contrário do que muita gente pensa, ela não está adstrita à formação em psicologia. Né? Você tem um psicólogo que se
foca na psicanálise dentro da sua formação no curso de psicologia, mas a formação como psicanalista, ela prescinde de uma formação em psicologia, né? Então eu vi que eu precisava de uma formação que me permitisse intervir na mediação psíquica desses pais, desses professores, desses cuidadores. E aí apostei e tenho apostado nessa formação que é contínua para o resto da vida como psicanalista. E isso vai me desenhar esse entendimento que eu chamo de psicoinclusão. Estar no universo da inclusão exige que a gente tenha uma série de pés e de amparos que nos permitam intervir não somente nesse processo de trazer a pessoa com deficiência para o convívio em sociedade, isso é inclusão, convívio pleno, mas justamente por isso, justamente por esse movimento, nós vamos incidir em uma série de questões psíquicas da pessoa com deficiência e daqueles que a cercam, né? Então, a minha atuação como terapeuta multidimensional hoje, psicanalista, psicopedagogo e musicoterapeuta, ela transita justamente por esses prismas, né? Hoje eu consigo ter uma atuação muito mais multifacetada, sem a tornar generalista, porque é fácil confundir, né? Alguém pode dizer, mas espera aí, ele faz tudo? Qual é o foco real aqui? Diferente do generalismo, né, onde eu vou atirar para todos os lados, eu tenho aqui um guarda-chuva maior, que é a mediação do universo da pessoa com deficiência. Mas dentro desse guarda-chuva eu preciso de braços, de pés, de amparos vários, né? Eu fui vendo assim no meu desenho profissional e hoje eu consigo fazer esse trabalho e tenho sido reconhecido por isso, multidimensional. Então eu consigo cuidar de questões da pessoa com deficiência, mais especificamente ligadas às suas dificuldades escolares, como psicopedagogo, mas eu também vou atuar sobre questões emocionais desse paciente, né, como psicanalista. Então eu tenho pacientes, por exemplo, eu atendo pessoas com autismo, né, numa afeição estritamente psicanalítica, né, quando a questão passa demais do... E sempre está atrelada, né? Eu ia falar quando a questão passa demais do viés escolar, mas ainda que não passe demais do viés escolar, a dificuldade no ambiente escolar da pessoa com deficiência vai ter implicações psíquicas. Ou ela deriva de questões psíquicas, ou ela vai desdobrar questões psíquicas. Então, essa minha multidisciplinaridade, essa minha multidimensão de atuação, ela foca nesse bem-estar geral dessa pessoa que convive com a deficiência. Mas aí eu não tenho somente esse aspecto para cuidar. Eu tenho observado, e não sou eu que tenho observado, isso é um fato, e esse fato precisa ser mais discutido e mais confrontado. As famílias, os pais, as mães de pessoa com deficiência facilmente chegam numa exaustão emocional, porque são muitas demandas e muitas cobranças, são muitas autocobranças, muitos receios, medos, né? Basta a gente ter em mente que uma mãe, por exemplo, de pessoa com síndrome de Down, por exemplo, ela convive muito vivamente com o medo de não estar mais ali em algum momento para cuidar desse filho. Isso impacta severamente na emoção, né? Então tudo isso é para explicar para vocês esse universo que eu tenho desenhado, que tem dado muito certo e que tem feito muito sentido, que eu chamo da psicoinclusão. A inclusão da pessoa com deficiência é um fator, é um passo humanitário que abarca questões da psique muito séria. Tudo bem, a essa altura você pode estar se perguntando, mas qual é o objetivo desse vídeo, Carlos? O objetivo é simples, é provocar você, convidar você a pensar nesse desenho que eu encontrei para minha atuação e
ao buscar formações na área da inclusão, se esse é o seu interesse, demandar, procurar, focar também nesses corredores, nesse corredor que é a psique da pessoa com deficiência e dos agentes que cercam a pessoa com deficiência, pais, professores, cuidadores. Esse entendimento sistêmico, esse entendimento multidisciplinar, esse entendimento multidimensional hoje é primordial para uma atuação mais eficaz na área da inclusão. Então pense em psicoinclusão, pense de que modo você pode transitar por essas questões. Precisa ser o que o Carlos fez, ir pelo caminho que o Carlos foi? Necessariamente, pode ser, mas também não precisa ser. Você pode criar o seu caminho. Meu convite com esse vídeo é fazer você também pensar que não é um corredor estreito, uno, são muitas vias que a gente precisa percorrer como profissionais para garantir à pessoa com deficiência uma vida digna, uma vida plena, uma vida feliz. Afinal, como eu sempre digo aqui no final dos meus vídeos, inclusão é um ato de amor e respeito social. Vou te convidar para me seguir nas minhas mídias sociais. Siga-me no Instagram, inscreva-se no meu canal no YouTube, siga-me também no Facebook. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.